Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Estou com saudade de todo mundo e na luta e torcendo para que a gente volte logo, viu? Vejam, antes de nós começarmos, eu quero falar para vocês o seguinte: eu vou pedir para vocês um trabalho, né? Não sei se eu pedi esse trabalho, mas eu vou aproveitar e vou pedir agora. Vocês vão entregar um trabalho no dia 28, no dia 28 de agosto. Vocês vão fazer um trabalho que é o seguinte: vocês vão fazer um trabalho com cartolina e eu vou querer que vocês escolham duas religiões. Vocês vão colocar nessa cartolina fotos dessas duas religiões. Então, se você escolher islamismo e judaísmo, você vai ter que colocar as fotos dessas duas religiões na cartolina. O que é que você vai fazer? Você vai colocar coisas em comum e coisas diferentes. Então, quero que você coloque o seguinte: o que é que o judaísmo tem em comum com o islamismo? E aí você vai colocar uma relação, você vai escrever, você vai colocar as fotos, digamos umas 5 fotos de cada religião, e embaixo dessas fotos você vai descrever, colocar a relação de coisas em comum que o cristianismo tem, ou com o judaísmo, a religião que você quiser. O que é que aquela religião que você escolheu tem em comum com a outra religião? O que é que o judaísmo tem em comum com o islamismo? O que é que o islamismo tem em comum com o cristianismo? O que é que o cristianismo tem em comum com o shintoísmo? Então você vai colocar as duas religiões que você vai escolher, vai colocar 5 fotos de cada religião e embaixo das fotos você vai colocar pontos em comum e pontos de diferença. Pontos em diferente e pontos em comum. Então, pontos em comum por exemplo, tanto o judaísmo como o islamismo acreditam em um Deus. Tanto o judaísmo como o islamismo pregam a paz. Entenderam? Então, vocês vão colocar os pontos em comum de duas religiões que vocês escolherem e os pontos de diferença. Os pontos em diferença e os pontos em comum das duas religiões, certo? Esse trabalho vai ficar para o dia 28 de agosto, que é próxima semana, certo, minha gente? Próxima sexta-feira. Esse trabalho vai valer de 0 a 10 e vai ser uma das notas da gente, certo? Então não deixem de entregar. O que mais? O trabalho da obra de arte, quem não entregou, entregar sexta-feira, minha gente, viu? Então, sexta-feira agora. Então, o nosso assunto de hoje, da aula de religião, peguem aí o caderno de religião, escrevam aí, aula de religião, dia 21 de agosto, dia 20 de agosto, sobre o domínio sobre a natureza. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, quando nós falamos sobre o domínio sobre a natureza, nós estamos falando de como o ser humano ele tem tentado, modificar a natureza, os ecossistemas e o meio ambiente a seu bel prazer. Então, o que quer dizer isso, professor? Seu bel prazer. O ser humano, muitas vezes, de maneira impulsiva, ele acaba agindo de maneira, digamos assim, irracional. Explorando ao máximo os recursos naturais e o meio ambiente. Isso tem gerado o quê? Isso tem gerado na atualidade um desequilíbrio ambiental. O que é um desequilíbrio ambiental, professor? A gente tem visto, por exemplo, árvores que existiam em um local desaparecerem. Quando você vê aquela história da praga de gafanhotos que estava na Argentina, aquilo ali é causado pelo desequilíbrio ambiental.
Os animais que eram os predadores naturais dos gafanhotos, eles foram mortos, né? Estão sendo mortos. Então o ser humano acaba matando esses animais e os gafanhotos ficam sem ter predadores naturais. E aí acabam se reproduzindo em grande escala. Ou muitas vezes a alteração do clima acaba favorecendo a reprodução dos gafanhotos e causando verdadeiros enxames, aquelas nuvens de gafanhotos, né? Então veja, tudo é consequência da ação humana. Segundo as religiões do mundo, né, os deuses criaram a natureza como símbolo ou manifestação da vontade divina, do amor divino para com todas as coisas vivas. Então veja, se eu tenho os oceanos como símbolo do amor de Deus, se eu tenho as florestas como o símbolo da essência e da bondade divina, por que eu devo destruir uma floresta? Por que uma floresta tem que ser devastada e derrubada para no local ser criado boi, vaca e depois esses animais serem mortos? Porque veja que quando o homem empreende um negócio de criar uma plantação ou criar pasto para a criação de gado, o único intuito que há nisso é a morte. A morte das árvores que vão ser derrubadas, a morte dos animais que vão ser criados e abatidos um dia. Então, a gente tem que pensar até que ponto o homem deseja dominar a natureza. Até que ponto o homem deseja dominar o meio ambiente e o ecossistema. Será que o ecossistema foi criado por Deus ou pelos deuses para que o homem utilizasse aquilo ali como algo descartável, ao ponto do homem usar e depois jogar fora? É isso que a gente tem que questionar hoje. Até que ponto o homem pode avançar em meio ao progresso, em meio ao avanço da ciência, em meio ao avanço da civilização humana, em meio ao avanço das cidades? Até que ponto o homem pode ir? Então, temos que nos questionar. Quem domina o quê? Será que é o homem que domina a natureza? Ou será que é o consumismo, o capitalismo desenfreado, o egoísmo que domina o ser humano? Então temos que pensar no futuro. O que vai acontecer daqui a 20, 30 anos? Mas professor, mas não sei nem se eu vou estar vivo. Mas a questão alguém vai estar vivo. Eu posso não estar vivo. Minha família, alguém. Mas e as outras pessoas? Onde estão os valores religiosos aí? Onde está o amor cristão? Onde está a compaixão judaica? Onde estão os valores religiosos? Onde está a minha fé diante da natureza, diante da destruição do meio ambiente, dos ecossistemas, da natureza? Então, na aula de hoje, nós questionamos o seguinte: até que ponto a ação humana pode avançar diante da natureza? Será que o homem deve controlar e dominar o meio ambiente? Ou será que o homem pode existir pacificamente em harmonia com a natureza, com os ecossistemas, com a fauna e com a flora? Então, minha gente, pensem, questionem, né? É preciso haver harmonia para que possa haver vida. Sem harmonia não haverá vida, haverá só morte e destruição. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Não esqueçam de fazer o trabalho para o dia 28 de agosto, né? E um abraço, minha gente. Até a próxima, pessoal. Tchau.